28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds. That is when the world will end. Olá, eu sou o Igor Pinheiro. E eu sou Colom, e esse é o Plotcast, nosso estudo compartilhado de roteiro, em que toda semana a gente para ler um roteiro e compartilhar com vocês as nossas impressões, dúvidas e certezas desses filmes maravilhosos. Minha dúvida da semana é: se eu chamar Doni de Doni Doidinho do Centro, eu vou ser Ah, cancelado? que horror, talvez. Mas o que eu queria Sou te falar, capacitista. Colom, é que às vezes eu duvido do seu comprometimento com o Sparkle Motion. Ai, amigo, duvida mesmo. Eu não vou para Los Angeles por causa delas, não. Ai, ai. Aí vai que meu avião estoura a turbina e mata meu filho. A gente pode saber o que aconteceu na continuação que existe. Não sei se você chegou nas suas pesquisas. Tem a Não. continuação S Darko, de 2009, que é a continuação de Donnie Darko, que é de outra Tu viu? pessoa. Eu não sei qual é a história da. Não, nunca vi. Mas é a irmã dele, mais velha, passando pela mesma coisa que ele passou. Quer dizer, a irmã dele mais nova, mais velha, né? É, Essa enfim. menina ficou doidinha, Pois é, disseram. né, gente? A Ah, a bichinha. atriz. Eita. É Sim, bom que a gente traz curiosidades também. No nosso podcast não é só um podcast de estudo. A vou gente contar para traz vocês. uma A- fofoca. Aquele BO do Pediri, eu não sei o que foi que aconteceu, mas ela estava envolvida de alguma forma. Em 2017 ela foi presa pela primeira vez, em 2018 pela segunda vez, ou outros anos eu não lembro Queen, bem. Queen, Queen. E por assassinato de bebês. Não, Slay, foi Slay Samantha Darko. por usar, por guardar drogas, assim, meio traficas ela. E aí eu não tava achando o Instagram dela, depois o que aconteceu com Samantha Darko? Ela não pode ter Instagram na prisão. Eu Pô. acho que ela já saiu depois disso. Tá. Saiu e ficou com vergonha, a bichinha. E ela foi Coitada. não só Samantha, como Samara no post. Outra Ah, informação. é? Samarinha, Deus a tenha. Ah, que barato. Eu lembro dela, tipo, na época que saiu o chamado dela indo em premiação, tipo, e fazendo a voz e tal. Gente, era ela. Poxa, Não teve o mesmo sucesso ai, que difícil. Não, dos irmãos Gêmeo Gyllenhaal. Gil. For 2 years, I thought it was normal for a 10-year-old to wet the bed. We tried everything. But the solution was there all the time. I'm not afraid anymore! Antes da gente continuar, só vamos reforçar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Podcast Roteiro, Instagram, TikTok, YouTube. Nossos episódios também estão disponíveis no YouTube. E você pode ver em vídeo nossos rostinhos, tanto no YouTube quanto no Spotify também. Então sigam a O seu gente, deem rostinho às vezes nota. cortado. Meu rostinho às vezes assim. Mas comentem, compartilhem, falem o que vocês estão achando pra gente, deem sugestões e obrigado por estarem acompanhando a gente. Enfim, estamos falando de Donnie Darko hoje. Se E você foi para uma. vocês que gostam, Oi? Olha, se você foi uma criança dos anos 90, na sua adolescência, provavelmente você ouviu o burburinho de Donnie Darko. O filme tem 133 minutos. Quer dizer, a versão do diretor. Tem isso. Você viu a versão do diretor ou você viu a versão normal? eu não queria ver a normal, imagina do diretor. Você viu a A do do diretor diretor. maior, Você viu qual? Eu não entendi. a que tava no Prime. Prime é a versão de cinema, não é a versão do diretor. Então tá. A do diretor maior, Tem 2 horas e 13. Vê, poxa, por que você não viu do vou. diretor? Caramba. Nossa, eu não tenho pé do A perigo. gente grava de novo, a gente grava a parte 2. Sim. Mas Eba, se você me garantir que o filme vai ficar ainda melhor. vai. Eu Vai, vou, com eu vou, certeza. eu vou entrar nos detalhes da versão do diretor em breve. Vou Mas enfim, saber. a versão do diretor tem 133 minutos, a versão do cinema tem 113 minutos, e o roteiro tem 99 páginas. O filme tem um grandíssimo elenco.
Jake Sim, Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Mary McDonnell, Patrick Swayze, Jenna Malone, Drew Barrymore, Noah Wyle, Seth Rogen e tem um jumpscare da Ashley Tisdale ali no palco, você reparou? sim. Muito bom. Algumas pessoas eu fiquei, olha, ela, A Ashley Ashley Tisdale Tisdale eu e o achei Seth, genial. que também faz Seth, né? Ele é um Seth. É, verdade, verdade. E Ashley Drew Tisdale Barrymore, aí, belíssima. belíssima, belíssima. Mas as atuações, porra, Você não achou o Frank um ótimo ator quando ele tira a máscara? É muito ruim, né, tadinho? desculpa, I'm sorry. Enfim, dirigido e escrito por Richard Kelly, que depois fez A Caixa e Southland Tales. Eu tenho um amigo que ama Southland Tales, Cauê, que me levou pra ver Twin Peaks ontem no cinema. Um beijo, Cauê. É isso. Beijo, Cauê. Mas pra você ver, enfim, a caixa também é outra bomba. Mas aí as pessoas Mas é deixaram, divertido, eu gosto. as pessoas deixaram de pagar pau por esse diretor no, depois da caixa, depois disso, ó, sumiu. Mas é um grande filme hipster cult aí, com uma legião de fãs A que eu, caixa? inclusive. Não, o Donnie Darko, Donnie Ah, Darko. tá. Eu, inclusive, tenho, ó, o livro e o Blu-ray. Meu Deus, Blu-ray, eu não sei E nem no onde Blu-ray passa. tem um. Não, porque eu tenho videogame, eu consigo. Hum. É, no Blu-ray tem um extra que fala sobre a legião de fãs do Donnie Darko. É, mas enfim. Sinopse. Vai. Um jovem de 16 anos começa a ser aterrorizado por visões de um coelho sinistro que fala que o mundo vai acabar, mas ele pode salvar todas as pessoas. É, tá um pouco distante do IMDb, que é. Não, não, não tanto. Eu acho afinal, enfim. Um adolescente é atormentado com visões de um homem numa roupa de coelho Ah, que o quase. manipula para fazer crimes. Podemos começar aí por fazer crimes. Eu amo É que uma sinopse sem spoilers, né? Mas enfim, fala. o adolescente estoura um cano na escola e a polícia vai investigar. Velho, a polícia, quando quer trabalhar para qualquer mera, faz, né? E eu amei que quando o Donnie Darko ele vai entrando na casa dele, ele empurra o policial. Ele empurra, ele diz, eu moro É, eu aqui. moro aqui, gente. É, mas Imagina se eu fosse ia uma chegar pessoa assim também na preta minha casa. Minha casa tá destruída. Eu fazendo falei, eu moro isso. aqui. Se fosse um latino, um imigrante, levava um tiro. É, tem isso. Uma coisa que eu não falei, filme é de 2001. E, Colom, apesar de você já ter dado um spoiler aí, quais foram suas primeiras impressões de Donnie Ó, Darko, sua relação, você já tinha assistido? eu vi há muito tempo. E eu não tinha gostado. Quando eu comecei de novo, eu pensei, não, talvez eu goste agora. Mas eu realmente. Eu sempre escrevo as impressões antes de começar. Eu coloquei de memória. Odiei, achei chato, confuso e panfletário. Mas você lembra em que E eu. época você viu? Tipo, quantos anos você tinha? Você era adolescente? Ou você... Não, não. Eu. Foi uma É que coisa. adolescente faz pouco tempo, né, que você era, então eu não tô Em perguntando, mas breve vou entrar nos 25. você viu há pouco tempo, então. Mas em 2018 que eu comecei a ver terror, que de fato eu tenho 5. E talvez tenha sido 18, 19, 20, alguma coisa assim. Mas não gostei de nada disso. E 5 anos depois, 6, 7, continuo Ai, achando que horror. exatamente as mesmas coisas. Que foi? Não. Acho que você pisa mais no filme do que eles merecem, sabe? É que você tem um coração puro. Meu coração é do povo da floresta, do povo da É. mata. Ai. Não, olha, realmente eu sou crítico, principalmente com filme estadunidense. Velho, é muito dinheiro. Eu fiquei pensando como foi que esse cara conseguiu tanto dinheiro para fazer o tanto de efeitos especiais que tem em 2001, chamar esse elenco inteiro. Velho, e não, eu não aceito. Eu não aceito! Eu e Inês Brasil. Tá bom. Não, eu não vou. Não, não, não. É,
Eu não lembro a primeira vez que eu vi, mas foi adolescente, sim. Eu lembro de ter ficado depois indo atrás, de explicação, etc. Aí eu descobri que tinha a versão do diretor. Eu vou comentar depois sobre o que tem na versão do diretor, fazer um suspense pra você ainda. Eu lembro que o elenco me chamava muita atenção. Tem o Jake Gyllenhaal, era bem gato já na época, então isso também chamava atenção. E ele tem uma cara de doidinho, né? De ensino médio, assim, Naturalmente. Ele e o é, Abutre fechou. então, e ele adolescente, ele tem a cara de adolescente problemático, assim, mas enfim. E a trilha sonora é muito legal, e toca é, Love Will Tear Us Apart, toca Mad World, toca... E no começo, uma coisa que, ó, já começa... Na versão, eu vi que na versão que não é do diretor, a música que toca no começo não é a que toca na versão do diretor, que é a que tá indicada no roteiro, que é do NXS, Never Tear Us Apart, que é linda essa música. E na versão do diretor toca na Killing Moon. abertura Mas quando eu ouvi, eu preferi. É porque eu gosto muito dessa outra música, Killing que Moon, eu toca. acho. Aham, acho que é É. isso. Então eu fiquei. Não achei. Mas sim, a trilha sonora é muito. Ah, além dos direitos do efeito especial do elenco, ele também botava referência em todo canto. O que esse homem precisou pagar de música, de livro que ele, ao que tudo indica, ama Stephen King, Uhum. que bota todas as referências possíveis. Eu fiquei bem chocado com a verba que lhe foi dada. Eu acho que ele tenta uma coisa meio Lynch, assim, também. Mas, enfim. Então você gostou de novo, você viu de Ah, novo e então, gostou. eu acho divertido por essa coisa do hype, assim, de ir atrás, de ler sobre. Eu acho que. E aí, vou entrar já então nisso da versão do diretor. A versão do diretor inclui, inclusive, uns trechos do livro da Vovó Morte. Tipo, do nada aparece na tela, capítulo 10, O Mensageiro, sei lá o quê, aparece um trecho do livro. Eu acho a versão de cinema, do que eu lembro, porque eu não revi a versão de cinema. Eu sinto falta de explicação. Não acho que tudo tem que ter explicação, mas eu acho que podia ser um pouco mais trabalhada essa parte. E aí a versão do diretor eu acho um caos, assim, eu acho muito. Te explica demais, assim. E aí eu fico nessa divisão. Mas eu gosto da aura do filme, assim. Eu gosto do que dele ser meio cult, assim, entre aspas, né? Que é super popular, super blockbuster, parece. Não sei, eu tenho um carinho pelo filme, mas revendo eu achei que tem umas questões até de tema, assim, meio. Acho que não faria da mesma forma hoje, assim, porque acho que beira umas coisas. Acho que ele trata de forma rasa alguns assuntos que são meio perigosos, assim, tipo o lance da. Sei lá, ele pega uma arma e vai pra escola. Mas é. Tem a própria questão dele, que dá pra relacionar com saúde mental, tem várias questões assim que eu acho que não seriam tratadas da mesma forma hoje, e que se fossem tratadas da forma como o filme trata hoje, acho que seria talvez um pouco mal visto, assim, porque eu acho que ele é meio indelicado, assim, eu acho que isso me pegou um pouco dessa vez assistindo, mas ainda tenho um grande carinho pelo filme. Essa é a minha questão, uma das minhas questões é essa. E eu acho que isso porque para mim é meio que o meme do crítica social foda. Uhum, Faz muito tempo que eu vi Beleza Americana, que de fato faz muito tempo que eu vi, mas pelo que eu me lembre, é algo que foi um filme muito bem escrito, que falava de problemas da sociedade americana, estadunidense, né? Que vivia de forma hipócrita. E que é um filme de 99, esse filme saiu em 2001. E eu acho que ele tentou fazer aquela mesma coisa, mas isso respinga em vários lugares como bem equivocado, assim. Isso A primeira coisa é que, para mim, essa tentativa muito grande de dizer que está errado, não acho que está errado. Acho que tem muita coisa ali que se diz algo e é feito de outra forma. Hipocrisia naquela sociedade classe média alta, ou rica, né? Pelas casas, eles pareciam ter bastante dinheiro. Mas eles exageram e fazem caricaturas do que é.
Então, todos os personagens são muito caricatos. A professora que é mãe é muito over, Patrick Swayze muito over, a menina Charita Chin, que só tem duas falas, Shut up, ela shut up. é a mesma, duas falas que é a mesma. É tudo muito caricato. Não estou falando das atuações, inclusive a atuação da mãe melhorou a mãe do roteiro. Porque a mãe do roteiro chega, sabe, eu gostaria de saber onde você estava. E a mãe diz, onde é que você estava? Porque a gente acha que a mãe estadunidense branca, ela é bem mole, né? Se fosse a minha, mãe não bateu em mim, mas se eu dissesse, sai do meu quarto, o que eu ia ouvir, meu Deus do céu. Então, ela deu até uma melhorada nisso, mas a galera cheirando pó no corredor, todo mundo muito, muito assim. E isso me incomodou o fato de ser muito, 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 muito o tempo todo. E aí, a outra coisa que faz que eu fico tentando entender qual é o objetivo do filme além da crítica social. E isso, mas eu achei bem importante pro meu entendimento da estrutura do roteiro. Antes disso, a outra questão é uma questão de saúde mental, né? Que ele é esquizofrênico. E eu achei, ao mesmo tempo que eu achei interessante você tratar a esquizofrenia como algo que pode gerar terror, não só para a pessoa, mas para as pessoas ao redor, e esse descolamento da realidade, eu acho que foi mal feito. Mas você acha que ele é declaradamente esquizofrênico ou é uma coisa que eles deixam no ar? Porque eu acho que é aí que tá um dos perigos também do filme, assim, tipo. Eu A, a, vi, a eu vi. psiquiatra fala. Então, E aí, além disso, ela dá placebo ao invés de e hipnotiza, que não existe isso, né? Então, como é que você trata um esquizofrênico com um placebo? É, e aí isso me leva para um outro ponto, que é um incidente excitante. Mas a gente estava falando de temas e crítica social. Mas eu acho que está bem relacionado com o incidente excitante. Tu quer trazer outro ponto antes do incidente excitante? é, tá falando uns tópicos gerais aqui que eu anotei de tema, porque tem muito nessa. É um desses filmes que o pessoal, tipo, né, faz vídeo explicando e. Apesar de fazer isso com todos os filmes hoje, né? Mas é um desses que o pessoal fazia mais a sério, tem um monte de teoria, tem um monte de site falando sobre. E eu acho que tem várias coisas. Eu acho que tem essa questão do comentário político, né? Ainda mais. Acho que no começo do filme ele faz mais isso, né? Tipo, logo no começo tem os takes da bandeira dos Estados Unidos, tem debate na TV, assim. Acho que tem essa coisa de alienação da sociedade, que você trouxe Beleza Americana, é verdade. Essa coisa do subúrbio é muito parecida, né? Enfim, o filme foi lançado no começo de 2001, num festival. E ele chegou nos cinemas em outubro e já tinha rolado 11 de setembro, acho que foi uma questão na época também, porque, enfim, Estados Unidos. E, e o filme foi um sucesso na Inglaterra, assim, fez muito sucesso na Inglaterra. Isso tem até no documentário que vem junto no Blu-ray, assim. Então teve isso e talvez, eu acho que talvez tenha a ver com os americanos também não estavam num lugar, num momento em que eles aceitariam. Eu acho que eles já não aceitariam, não entenderiam bem uma crítica se não fosse o 11 de setembro, mas eu acho que o 11 de setembro agravou, assim, a alienação daquele momento. E aí tem umas da esquizofrenia que a gente falou, tem uma relação ali religiosa também, né? Eles dão umas pinceladas que eles sejam um messias, assim, de alguma forma, né? Que eu não gosto muito também dessa interpretação. O que me pega um pouco, eu gosto do filme, tá? Mas me parece muito, sei lá, aqueles. Critica, amigo, pode Sabe criticar. esquerdomacho de faculdade, assim, esquerdomacho de começo de faculdade, que aí vem com esses Total. discursinhos do Doni, Ah, tipo, pelo amor de ó, Deus, o menino morre sociedade e como tal. o menino escroto pra caralho morre como se fosse um herói do É.
As pessoas acham ele era um filho da puta, E aí, hoje né? assistindo, eu achei o Donnie meio chato, assim. Ele vem com uns textão, assim, pra professor, pra diretor, pra amigo, pra... Explicando não sei o que do Smurf. Nossa, quando do sabonete. Eu fiquei, puta que pariu, que macho chato. Fora que, assim, tem vários comportamentos dele, assim, já antes. Você falou da psiquiatra, e, tipo, qualquer pessoa que analisasse ele mais friamente, tipo, ia falar, meu, a gente tem que fazer alguma coisa com esse garoto que ele não está bem. Mas me pegou, me bateu esse ranço de esquerdomacho de 19 anos, que, enfim. Que ele realmente tá vendo a sociedade como ela é. Chato, chato. E Mas ele adoro o chama filme, a adoro o mãe, Donnie Darko, adoro o Donnie Darko. Beijo, ele queridos. chama a mãe de vadia. Como é que eu, latino, vou aceitar um negócio desse? Não, mas de uma forma geral, ele é bem escroto. E, Tem e a no coisa fim. do. Eu acho que é mais rasa essa parte, mas tem a coisa também do destino e livre-arbítrio, né? Mas enfim. É, Mas sempre eu acho uma discussão meio pai, assim. Eu acho Não, meio. acho que é a camada mais rasa, assim, do filme. É sempre algo meio. Tipo, falei uma coisa complexa de um jeito que ninguém vai entender. E aí as pessoas lá atrás ficaram, uau, que mecanismo, meu Deus. Coisas complexas, ele sabe das coisas. Mas ele não explicou nada, nem entende. Aquela frase do professor, eu não posso falar mais sobre isso porque eu vou ser demitido. Porra nenhuma, meu anjo. Você vai Nossa, ser. aquela cena não faz sentido nenhum. Fora que esse cara também, ele só é plantado pra falar das teorias lá, né? Tipo, acho. É Isso é muito ruim, assim. uma Acho um roteirada do personagem bem caralho. ruim. É bem roteirado. Você que não sabe o que é roteirada, você que está nos ouvindo e querendo aprender um pouco sobre roteiro, roteirada é quando o roteirista quer falar alguma coisa da boca dele, e aí ele não consegue fazer isso de uma forma natural no texto, e ele inventa um jeito de botar o que ele quer falar de qualquer jeito. Então, assim, esse professor, o cara, o diretor e roteirista, ele queria falar sobre aquilo, disse, vou botar isso na boca do não sei o quê. Às vezes funciona, por Aham, exemplo, Interestelar, uma pessoa explicando ali o babado, a discussão dos personagens, mas é o quê? Muito bem atuado, muito bem dirigido, e isso facilita muitas coisas. Então, se você bota uma coisa meio mediana, fica aham, meio péssimo. E fazia contexto nos dois personagens discutindo lá em Interestelar aquilo, né? sim. Mas isso tudo me faz pensar sobre a estrutura do roteiro. Porque, assim, eu entendo que existem tipos diferentes de filme. Você pode querer explorar o personagem e o contexto sem ter uma trama. E tá tudo bem. E você também não precisa explicar tudo, concordo com você. Eu acho que quer fazer um filme misterioso, faz, não tem nenhum tipo de problema com isso. Eu acho que a grande questão do mistério é a pessoa que está fazendo o mistério precisa saber o que ela quer chegar. Ela não precisa explicar tudo, mas ela precisa saber o que ela quer fazer. E eu acho que ele não sabia. Eu também acho super perigoso a pessoa que diz, eu quero levantar debates. Uhum, Gato. É o seu discurso, é o que você pensa, é a sua perspectiva. E se você levanta de forma ambígua, isso vai também funcionar aqui para que pessoas que pensem completamente contrário de você peguem o que você está dizendo e desvirtuem. Assim, não tem como controlar o que a pessoa vai entender, né? Mas existe uma maneira mais comum de entender as coisas a partir da perspectiva de quem fez. E aí. Eu falei no início que eu continuo achando o filme confuso. Por quê? Eu fico me perguntando qual é o incidente incitante. Ele parou de tomar os remédios? Eu achei que era isso. Ele precisava é, salvar o mundo? Poderia ser isso também. Ele se salvou da turbina? Então, por que isso é importante? Porque eu não sei para onde o filme vai. Se ele não tem um conflito específico, as coisas que acontecem perdem o sentido, assim. Porque ele recebe a ordem de Frank para estourar o cano. E beleza, a menina fala, Jenna Malone fala depois. Foi bom não ter aula hoje porque a gente pode ter essa conversa. Mas uhum, isso não se relaciona em nada com o próximo ponto que não se relaciona em nada com o ponto seguinte, de tacar fogo na casa do cara. Então, poderia ser, como eu falei, aquela perspectiva de você
construir um personagem e tá tudo bem. Mas a trama parece ser interligada. Ele faz de um jeito que você pense, nossa, destino. E por destino você entende uma sequência de ações. Uhum. E aí, quando eu não sei se ele não define qual é essa sequência de ações, fica confuso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem nenhum tipo de progressão, porque se fosse pela perspectiva da esquizofrenia, que se fosse muito, se fosse respeitada, ia ser ótimo. é, Faria sentido ter esses momentos desconexos da piora de um jovem com o problema de esquizofrenia. Mas ele também faz um negócio com viagem do tempo de salvar o mundo, que o cara diz pra ele, o Frank diz pra ele, você precisa salvar o mundo. E aí eu fico pensando, então ele vai fazer coisas pra salvar o mundo. Só que ele mesmo sabe que é um Deus Ex Machina, porque o Uhum. fim do mundo vai acontecer do mesmo jeito, nada do que ele faça vai importar, porque ele vai morrer no final com a turbina na cabeça dele. Então, por isso que eu acho assim confuso e despropositado. Eu acho confuso também. A estrutura eu acho que é bagunçado mesmo, sim. Acho que algumas diferenças, assim, do próprio roteiro pro filme mostram isso também, tipo, tem muita cena trocada de lugar, é tudo bagunçado, assim, teve umas cenas que eu voltei porque tava depois, assim, acho que isso já é um sinal, assim, e na versão do diretor, tem essas inserções do livro, eu acho que só provam essa bagunça, assim, porque ele aprofunda ainda, ele começa a se aprofundar na versão do diretor, tem os trechos do livro, e aí ele se aprofunda nesses termos que tem no livro, de tipo, eu não lembro direito os termos, mas tem uma coisa meio mensageiro, de sei lá o que, o receptor de não sei o que lá, tipo, parece que é só para explicar qual foi a pira dele, quando poderia ter sido muito mais interessante, sei lá, ou é o a gente acabou de ler no Letterboxd o comentário da Laurinha Lero. Eu acho que é bem isso. Tipo, o filme. Eu adoraria que esse filme fosse menos esquisito ou muito mais esquisito, assim, porque acho que ele fica nesse meio termo e quer se explicar e ao mesmo tempo ele quer. Ah, tem aquela fala da Gretchen lá que é. Ah, algumas pessoas nascem com a tragédia no sangue. Tipo, é muito 18 anos, né? Mas, mas enfim. Mas eu E eu entendo entendo. também, por um lado, eu consigo enxergar como um reflexo dessa juventude progressista anos 2000 assim, que é bem mala. Eu aceito os personagens, eu não gostar dos personagens. Tudo bem, porque o objetivo o personagem, por mais que eu acho que exagere, tá tudo bem eu não gostar dele. Hum. Total, Mas, total. hã? Total, total. Eu acho que faz parte do que ele quis propor. Isso tá tudo bem. Eu acho que é da perspectiva dele que a gente tá falando, assim. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender o que era um filme pretensioso, o que as pessoas queriam dizer com isso. E agora Vou eu acho que eu entendi. fazer o corte dessa parte. Corre. Agora eu acho que eu entendi o que é fazer um filme pretensioso, assim, de... Porque tem filmes que encontram o seu público, né? Que Uhum, você não precisa fazer filme para todo mundo, você não precisa fazer filme fácil, você não precisa dar todas as informações. E se você quiser fazer um filme para um grupo de pessoas, sei lá, para idosos amazonenses que nasceram em 1953, faça. Tudo uhum. bem. Agora, existe uma outra perspectiva que é a superficialidade e você querer, talvez seja isso, querer tratar a superficialidade, alguns temas importantes de forma superficial. E aí, além do meme do crítica social foda, É porque tem muita coisa, né? eu acho que aquele outro meme também do só os inteligentes vão entender e eu entendi. Aí porque aí, tipo, aí tem todo esse comentário social, aí tem a questão de saúde mental, tem a questão do Donnie ser uma voz nesse mundo completamente alienado, e aí tem a irmã dele mais nova na girl band lá.
que também é um outro, né, símbolo de alienação. E aí tem o Patrick Swayze, que é uma outra crítica, tem a crítica à religião, aí tem a crítica à política, porque ele põe umas cenas de política assim na TV. Aí tem os pais se separando, aí tem um lance que acho que na versão do cinema não se aprofunda nisso, mas tem o rolê do livro proibido, e aí a personagem da Drew Barrymore vai e aí propõe um outro livro, aí depois ela é demitida. Tem a cena de propor outro livro que é cortada, mas ela fala do filme dos coelhos. Mas Não no, tem no outro final coelho, ela, não. no final ela é demitida? Ela é demitida. Ah, tá, tá. Pensei que isso não tava também. Não, só tem o negócio dos coelhos que foi cortado. Eu só acho que é muita coisa, sabe? Que o filme tenta abraçar. É isso. Pegando o que a Laurinha Lero falou, acho que podia ser mais focado na. Sei lá, sem explicar muito, mas eu acho que ia ser mais legal se fosse mais essa pira de que porra tá acontecendo com ele, de viagem no tempo, etc e tal. Ia ser muito mais. Eu ficaria muito feliz se fosse muito mais doido. É, Eu então. acho que esse recebe o selo Coralie Farjad de ela pegando isso daí faria uma doidice. E o foda, e eu acho que é um dos motivos que eu até gosto muito do filme, é que ele é muito bonito, ele é muito bem feito, assim, tipo, eu adoro aquelas cenas em slow, com a trilha rolando, acho que é super legal. Bem 2000. Muito, total. E eu acho que é super bem dirigido, tipo, a cena ali que tem a festa na casa, a câmera vai andando pela casa, é lindo, assim, o começo que vai mostrando a escola, vai mostrando o pessoal chegando, é muito lindo, é muito bem filmado, assim. E eu acho que esse é um dos charmes do filme pra mim, mas eu acho que essa questão de temática e como ele tenta resolver algumas coisas me pegam também, assim. Apesar de eu adorar o filme, viu? Eu adoro o Donnie Darko. Não gosta não, amigo. Eu tô dizendo gosta não. Eu gosto. Tem uma curiosidade completamente X. Jenna Malone, mais uma vez filmada no reflexo. E igual a Contato. E Tu nem lembra eu não dessa? reparei, eu lembro da cena do contato, mas eu não reparei dessa vez. A primeira vez que ela aparece, ela tá se vendo no reflexo do armário da escola no corredor. Ela Não se vendo reparei, assim. Aí ela se vira e sai. não reparei. Rose, I don't know if you realize what an opportunity this is for our daughters. This has been a dream of Samantha's and all of ours for a long time. I made her lead dancer. Sometimes I doubt your commitment to Sparkle Motion. Tem uma coisa que eu gostei. Ah, olha! Duas, Sherita, né? Sherita, justiça por Sherita. Gente, não dá, o menino vira pra ela e fala I hope you get molested. Que é isso, gente? Tipo, é horroroso. E ele se torna a grande paixão delas só porque ele a trata feito uma pessoa É, normal. Feito com dignidade. nossa senhora, imagina essa fala hoje em dia, né? Tipo, É. enfim, fala. Assim, é um personagem merda, né? Mas Total. Mas fala o que é que você gostou, amigo. tem duas coisas. Uma coisa que eu aprendi que é muito simples, que era quando ele coloca montagem inicial coreografada com música tal. Uma coisa simples que eu não tinha parado para pensar, Sim. que eu já tinha feito, mas eu achei que a frase tinha ficado longa, confusa, e eu acho que essa frase ajuda muito. Montagem inicial coreografada com É legal. tal música, e isso daqui vai acontecer. Aí, vida que segue. Meu outro elogio e elogio final é que eu gostei muito. Já vou juntar um diálogo com minha cena favorita, Tá bom. que é não é um diálogo, é uma fala que quando o Patrick Swayze está lá falando do fear e do love, do medo e do amor, na frente de todo mundo, naquela palestra. A gente sabe, quando o Donnie vai. E eu lembro dessa cena, quando eu vi a primeira vez, mas a gente sabe que quando o Donnie vai falar, ele com certeza vai falar alguma coisa desconcertante, desagradável, pelo menos para o Patrick Swayze. Hum, E aí ele vai e diz: a primeira fala dele, que eu achei muito, muito boa, que é: quanto você está recebendo para falar aqui? é boa. Então, essa já. Não, a cena toda não é.
pra mim tanto faz. Mas ele chegar com essa frase, ele poderia ter falado várias outras coisas. Poderia ter falado, ah, mas de onde você está tirando isso? De não sei o quê, Uhum. qualquer... Mas eu achei que isso foi muito mais acertado e surpreendente. Sim, Do quanto é que você... Porque ele foi direto ao ponto, que é a charlatanice sendo paga, né? E eu achei muito legal essa frase em muito bom. específico. Quando Lacrou, é que você Doni. tava... Lacrou. Queen, Donnie Queen. E qual é a sua cena Minha cena favorita? favorita, eu falei que eu gosto muito das montagens, né? Então acho que eu escolho a do começo quando vai apresentar os personagens na escola, assim, eu acho que é um momento bonito ali no pátio do colégio e tal. E eu acho bonitinho a cena final, que é a Gretchen acenando pra mãe do Donnie e a mãe do Donnie acenando de volta. Eu acho fofinha. Eu não lembrava. Acho que é bonita. Que é isso, né? Porque ele, como Jesus Cristo, ele salvou todas as pessoas e. Só que aí, o que que acontece com Patrick Swayze? Pois é. Ele não evita o Tudo abuso. aquilo que. Tipo, É, ele a vai irmã, continuando. a irmã mais nova dele vai ser abusada. É isso que vai O, acontecer. Talvez não, mas ele não deixou isso claro. Mas me Não pareceu que deixou. Patrick Swayze seria sair impune. Talvez não, porque quando ele morre, as pessoas acordam de madrugada, né? Todo mundo com comoção, porque Hum. não sabe exatamente por que Donnie Darko morreu, mas todo mundo acorda meio. E Patrick Swayze está chorando, assim. Meu Deus, como. Ah, ele tá chorando na prisão, né? Eu acho. Não Não tá lembro chorando. agora. Ah, tem isso, né? Mas é isso, né? Para salvar outras pessoas, alguns sacrifícios precisam ser feitos. É Ou tão seja, profundo, é deixar muito um profundo esse molestador. filme. Pra salvar todo mundo, eu vou ter que deixar um molestador vivo. E salvar todo mundo do quê? Eu lhe pergunto. Qual é o fim do mundo? Porque não. Qual foi o fim do mundo? O que foi que ele salvou quem? Do quê? Porque o portal se abre para pegar a turbina do avião. E no avião tava a mãe dele, né? Não tinha quem tava no avião? Era, né? A mãe A dele com mãe, a irmã e e a as irmã. meninas. Sparkle Motion. Elizabeth Não sei. Sparkle Motion. A gente vai ter que ver o Donnie Darko final explicado no YouTube. Nossa, eu acho engraçado esses vídeos que falam de final explicado que você falou, tem pra tudo, né? Às vezes é um filme bem X, é tipo Lilo e Stitch, entendo o fim. Eu fiquei, gente, mas é Xuxa Duendes, Xuxa precisa Doente. Nossa, eu pensei, no quando você estava final. falando, eu pensei em Xuxa Doente. Vou passar aqui por outras coisas que eu anotei e a gente ainda não acabou não comentando. Sobre o roteiro, assim, eu acho bem escrito e tal, né? Tem algumas questões, assim, Acho que a primeira cena no filme, ela é mais esticada, assim, ele ali na estrada. Eu gosto muito do começo. Eu acho que o filme, eu acho que ele cria bem a atmosfera, mas eu acho que é muito mais direção e qualquer coisa do que o roteiro, assim. Eu gosto da atmosfera que o filme cria, me pega, assim, sabe? Eu gosto da fotografia, sei lá, eu acho um filme bonito, como eu já falei. Mas enfim. Eles invertem, né, bastante cenas, tipo, o Patrick Swayze é mais plantado no começo, tá? O vídeo na sala de aula vem antes e tal. Mas o que? Eu gosto das montagens que eu falei. Acho que como diretor, roteirista, ele dá alguns detalhes, né? Tem um trecho que ele fala que vai ter o uso de Steadicam, assim, claramente, quando a câmera tá acompanhando ele pela casa. Mas o que que eu gosto? Eu gosto do. No roteiro ele descreve como Silvery Plastic Gel, que é aquela coisa saindo da. Parece um ectoplasma, mas não é um ectoplasma, né? Tipo, que ele vai vendo assim, saindo das pessoas, acho legal. E acho que no filme é menos perceptível, mas no roteiro ele deixa muito claro que cenas em que o Donnie vai falar com o Frank, e coisas assim, ele pode não estar consciente, né? Tipo, tem vários momentos no roteiro, tipo, Donnie fecha os olhos e abre de novo e aí acontece alguma coisa bizarra. Tem essas coisas plantadas também no roteiro que eu achei interessante. Do que não tá no filme também. Tem a frase que a vovó Morte fala no ouvido do Donnie, no roteiro tá escrito, né? No filme não fala qual é. Ela fala toda Ah, ele criatura. menciona Ele para fala depois? psiquiatra. Ah, Ele então. fala para. Ela diz assim: o que foi que ela falou para você? Ah, Que tá. todas as Toda pessoas morrem, criatura todas as viva. criaturas morrem, É. morrem sozinhas. Isso. E no roteiro a gente escuta ela falando pra ele já. Apesar do filme ser bastante expositivo, achei o roteiro mais expositivo ainda. Essas cenas da psicóloga são muito expositivas. É isso, né? O filme é cheio de recursos utilizados para exposição. Então tem o professor lá que vai falar de viagem no tempo, etc. Tem a psicóloga que é o auge disso, eu acho.
E, enfim. E a questão também de várias cenas com invertidas, né, na montagem, assim, que eu acho que algumas funcionam, algumas deixam mais confusas, algumas atrapalharam minha leitura, porque eu tive que ficar indo e voltando no, no roteiro, porque a cena tava com o lugar trocado, mas é isso. E eu acho um filme muito final do anos 90, assim, começo de 2000. Primeiro, tipo, o elenco, né, tipo, tem Andrew Barrymore. E a atuação tá estranha. Eu também acho que foi uma direção de Sim, ator. umas frases, assim, super começo de anos 2000 também, tipo, aqueles caras idiotas, assim, qual é o ponto de viver se você não tem um pinto? E, e a Drew Barrymore super É, expondo a Jenna Malone, tipo, ela vai se sentar do lado de quem ela achar mais bonito. Tipo, você é uma e aí professora, manda a mulher. menina sair, diz fulana, sai. Sai que ela quer sentar Cara, do lado do Donnie. Que loucura essa cena. ainda nisso, depois ela vai ficar olhando assim, pro casal que ela acabou de formar. Sim. É, eu fico... E depois ela solta um gritão, aí olha pra Charita e faz. Ela grita, fuck! Aí a Charita tá aqui, ó. Tinha, assim, tô do lado dela, mas teve alguns motivos a mais pra ela ser demitida também, né? Ela não era muito uma super referência como professora. Apesar do Donnie falar, né? Você é a melhor professora desse lugar. Ela fala, thank you. Mas eu adoro a Drew Barrymore. Enfim, e ela tá muito Também. linda, ela tá muito linda. E, bom, acho que eu passei por todos os meus tópicos. Você quer massacrar mais alguma coisa do filme? Olha, eu acho que só assim, uma outra coisa para falar mal, sim. É questão de conveniência. Às vezes eu tava pensando que o Frank aparece quando ele quer, eles põem as informações. Porque sim, Hum, isso você vai saber depois, não no momento. É, para aquele meme aquela piada de Admara, que ela diz, chega um gênio, e diz assim para ela, você pode pedir qualquer coisa. Ela vai e diz, eu quero isso. Aí, tudo menos isso. Tá, é porque eu queria isso mesmo. É porque não está no tempo. Porra, eu só queria isso. Pede outra coisa. hum. E aí, eu acho que você vai saber. Vem Eu tenho aí. muito isso. Não sei o quê. E eu entendo. E aí eu fui ver meu próprio trabalho, né? O roteiro que eu estou escrevendo, ele começa com uma conveniência, que é, ao invés de um grupo de pessoas aparecer de uma vez, aparece primeiro uma pessoa e depois aparece o resto das pessoas. Por que não apareceu todo mundo de uma vez? Porque eu quis criar mais tensão, Sim. colocando uma pessoa de uma vez, uma primeira uma pessoa para depois colocar o resto. Mas ele com todas essas conveniências de coisas completamente aleatórias, o Frank manda ele fazer coisas X que não são ruins, no fim das contas. Que assim, beleza, a água é um ato de vandalismo, encher o negócio d'água, mas não é assim o fim do mundo, né? Não matou ninguém. Tacar fogo na casa do pedófilo, será que é realmente algo tão problemático assim? Aí ele vai e mata Frank no final, com um tiro no olho. É, Mas aí, foda-se também, porque sim. fazer. Ah, velho. É. Enfim. Uma coisa é ter uma conveniência, outra coisa é Sim, o filme. sim. Eu acho que voltando para uma pergunta que a gente trouxe aqui, às vezes eu prefiro o filme, assim, mas por outros motivos do que normalmente a gente fala. Eu acho que não é porque ele acrescenta mais, mas é porque eu acho que, tipo, olha que pesado isso. Tirando o roteiro, que eu acho que tem coisas legais, eu acho que é um filme, tipo, legal tecnicamente, assim. Eu acho que é um filme bonito, enfim, que eu já falei aqui. Fazendo um Mas esforço tremendo para Nossa, eu não elogiar a quero falar Donnie. mal, né, de Doni da Aqua. Talvez eu tenha um apego emocional. Mas é isso. Mas enfim, é um hit, né? É um sucesso. O pessoal fala até hoje e tal. Tem um culto, né? Tipo, é super icônico. Imagina, tem a fantasia do coelho, tem umas cenas. A cena do cinema, que é super icônica e tal, mas Não talvez é não pelo. seja. Talvez, mas eu acho que
não é excelente e eu acho que também envelheceu mal, assim, acho que tem essas duas questões falando do tema e falando do roteiro em si, assim, mas Ó, se fosse tecnicamente eu acho fazer muito bom. uma escala dos piores que a gente leu, ele não estaria em primeiro lugar dos piores. Não. Eu acho que pior vai ser Premonição, assim, Pra, disparado. pra mim é Come to Daddy. Não, Come to Daddy também. Fugindo do acidente de avião, Donnie Darko está enganando a morte e fazendo ela perseguir ele novamente. Crossover. Foi isso que Coração. aconteceu. Foi É, isso. Premonição de quando? Acho que é a mesma época, né? 2000. Mas sei lá, eu vi que 2000. o Richard Kelly já tava. Ele já devia ter o roteiro há uns 3 anos, pelo menos, antes de lançar. Então. Mas enfim. Bom, eu sigo gostando de Donnie Darko e apesar dos pesares. Será? Acho querido, acho querido. Acho que é isso. Muito obrigado por nos ouvir. Nossas redes sociais, mais uma vez, o Podcast Roteiro, Podcast Roteiro no YouTube, Spotify, Instagram e TikTok. As minhas redes sociais são @colom no TikTok, Instagram e Letterboxd, que eu esqueço de atualizar. E as suas, Igor Eu PP? sou Igor PPS em Instagram, Letterboxd, Blue Sky e tem um site chamado enlatado.com.br em que eu faço críticas de cinema em vídeo, geralmente. E é isso. Para quem não sabe, é Igor Pedro Pinheiro Santos. Igor Pinheiro Pereira Santos. E eu não aguento Ah, que ainda tem gente que faz piada por causa do partido, né? Que nem existe mais o PPS e as pessoas ficam falando Igor PPS por causa do partido. Mas enfim, é só o desabafo. Nem é tanta gente que fala disso, mas dou uma não me reviradinha de olhos lembro. quando falam, exato. Até semana que vem, ó, talvez seja ruim o filme, hein? Eu não vi também. Eu acho que a gente vai se surpreender. Vamos deixar assim, vamos deixar assim, vamos deixar assim. A Será que gente ambos vamos falar mal de um grande clássico do cinema? talvez. Vamos ver. Vamos Até ver. mais, Igor PPS. Beijo, Colom, Colom, Colom.